Fala galera, Robson Lima aqui com o Mansa Vlog, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um artigo bem legal de 2017, mas eu considero ele bastante curioso para a gente poder pensar aqui as coisas. Se você considerar que artigos científicos têm basicamente um ano entre a sua primeira concepção até a publicação em algum lugar, então é bem recente ainda. O artigo se chama Quem tem medo da bancada evangélica? Posições sobre moralidade e política no eleitorado brasileiro, no Congresso Nacional e na Frente Parlamentar Evangélica. A ideia dele é o seguinte: esses dois caras, o Reginaldo Prândio e o Renan Willi dos Santos, eles querem fazer esse levantamento para entender, afinal de contas, quão conservadores são os evangélicos, no que especificamente eles são conservadores. Porque a gente ouve muito sobre como os evangélicos na política eles estão lá para fazer lobby, etc. E existe um discurso um tanto complicado em relação a eles que não é tão matizado, não tem tanta nuance na opinião desses dois autores. E a ideia deles fazerem esse estudo aqui é tentar colocar um pouco mais de atenção do olhar político e científico e tal para essa questão específica de como os evangélicos se posicionam em temas diversos, certo? E tentar daí traçar entre o eleitorado evangélico e a bancada evangélica e o Congresso em geral, certo? E a sociedade brasileira em geral, e fazendo paralelos e tal, e tentar ver o que a gente pode aprender disso aí, certo? Em termos de metodologia, para eles poderem fazer isso, eles pegaram duas pesquisas do Instituto Datafolha, uma de outubro de 2015 com uma amostra de parlamentares da casa, outra em setembro de 2014, que foi um levantamento nacional feito com eleitores de todas as regiões do país. Em ambas as pesquisas foram colhidas perguntas a respeito de temas como pena de morte, posse de armas, maioridade penal, questões econômicas, para justamente tentar traçar esse perfil, né, desses grupos que a gente está falando aqui. Os parlamentares evangélicos, a sociedade em geral e a sociedade civil evangélica, certo? Essa que é a grande ideia aqui. A pesquisa era composta de várias afirmações, eram ditas para a pessoa que está sendo entrevistada, e ela tem que dizer se ela concorda, se ela discorda, certo? E são várias coisas. Eu quero basicamente bater aqui na ideia da homossexualidade. A afirmação era: a homossexualidade deve ser desencorajada por toda a sociedade. Essa era a afirmação, e a pessoa tinha que dizer se ela concordava ou não. Não surpreendentemente, evangélicos, seja não pentecostais ou pentecostais, concordaram em 40 a 44%, né, das pessoas entrevistadas que se identificaram dessa forma, disseram que sim, a homossexualidade deve ser desencorajada. Católicos ficaram em 21%, o total nacional geral ficou em 27%, na verdade. E, como vocês podem esperar, religiões afro tem números muito menores, com 9,2%, e pessoas de outras religiões têm 8,2%, se eu não me engano. E pessoas sem religião, 21%, que é curiosamente 21,2%, que é quase igual aos 21,5% dos católicos. Curioso. Na maioria dos casos, a pertença a um grupo religioso específico tende a não fazer diferença na distribuição das opiniões relativas aos diversos temas estruturais abordados, tá? Isso segundo os achados desses dois autores aqui. Algumas vezes você ter uma religião pode pesar para alguma coisa específica, mas de um modo geral, a não ser que a gente esteja falando de coisas que são identificadas pelos parlamentares como preservação de moralidade, de costumes, da família, a não ser que a gente esteja falando dessas coisas, a bancada da Bíblia tende a não se distinguir muito da bancada dos sem Bíblia, tá? Essa é a grande verdade. O argumento dos autores, em suma, diz que a posição da bancada evangélica no Congresso tem enorme independência e defasagem em relação às opiniões professadas pelos eleitores evangélicos, tá? Seja para cima, por exemplo, os parlamentares entre si são a favor de medidas que nós poderíamos considerar bastante liberais em relação ao uso de drogas, como, se não a descriminalização do uso ou da posse,
pelo menos uma visão de que o uso de drogas não é necessariamente algo de grande aberração moral, né? Mas às vezes também tem uma defasagem para baixo. Por exemplo, parlamentares evangélicos têm uma visão de maioridade sobre a maioridade penal que não necessariamente coaduna com o resto da sociedade brasileira, certo? Porém, em outras pautas, como questões em relação a privatizações, papel, carga de impostos, não há uma grande diferença entre a frente parlamentar evangélica e os parlamentares em geral. De modo geral, os parlamentares brasileiros são conservadores, tá? Eles têm uma certa tendência a apoiar medidas que eles veem como desonerar o Estado, né? Coisas de redução de impostos, ou então, o Estado tem que intervir menos na economia, essas coisas. Eu entendo que esse artigo que eu estou lendo para vocês foi do período anterior da casa, certo? Até 2019. E que agora, em 2020, a gente teve uma outra composição de Congresso. Mas esse ano de 2020 serviu para nos mostrar, entre várias coisas, que muito do que está sendo dito nesse artigo aqui não teve uma grande mudança. Os congressistas continuam sendo bastante conservadores, a bancada evangélica continua sendo bastante antenada com as questões de sexualidade alheia e menos antenada com questões de mais estruturais da sociedade brasileira, certas questões econômicas mesmo, por exemplo. A gente não vê uma atuação política da bancada da Bíblia na reforma tributária, por exemplo. Depois de ler esse artigo, eu comecei a pensar em algumas coisas, certo? Especificamente naquela questão do cristofascismo, que eu ainda não estou muito certo se é ou não é, se está certo ou errado. Eu quero que mais pessoas se juntem nessa conversa que a gente está tendo aqui nos comentários, porque eu realmente quero mais opiniões. Porque, por um lado, esse estudo que eu estou passando para vocês, ele é apenas uma amostra, tá? Tem muitos outros estudos dessa época que apontam conclusões semelhantes. Embora nas questões de moralidade, especialmente nessa coisa da regulação da sexualidade, né? Coisas anti-LGBT, vamos dizer assim, você vê muito, sim, a bancada evangélica fazendo muita coisa. Mas, de modo geral, eles seguem as tendências da casa. Então, quando a gente fala que existe uma aliança entre Bolsonaro e os evangélicos, Lula também tinha uma aliança entre evangélicos. E isso mudou, certo? A gente sabe empiricamente que o Lula fez alianças com os setores evangélicos durante seu governo. Então, o Bolsonaro ter grupos evangélicos do seu lado não é necessariamente um indicativo de que os evangélicos têm uma enorme força. Muitos estudos colocam que o voto evangélico é individual, na verdade. Que existe uma porcentagem de gente que, sim, vai considerar a opinião do seu pastor local, em termos de, vou apoiar o fulano de tal, mas não necessariamente isso é uma coisa um para um. Essa coisa da transmissão de voto, certo, não está muito bem estudada. Não é muito correto dizer que é isso e acabou, entendeu? E era esse tipo de coisa que eu queria ter com vocês hoje. Eu queria que a gente começasse a pensar mais nessa questão do voto evangélico e da bancada evangélica, certo? Porque eu quero entender exatamente, até para minha própria satisfação pessoal, qual é o lance do Bolsonaro com os evangélicos. Porque realmente o Bolsonaro não é visto pelos evangélicos como candidato deles por ele ter uma grande conduta moral. Por mais que a oposição goste de apontar a hipocrisia disso, a grande verdade é que os evangélicos nunca tiveram essa visão de política muito mística, não, certo? E existe todo um processo histórico que levou grupos evangélicos pentecostais ou não à política, certo? A gente tem uma tendência a pensar nos evangélicos na política como se fosse essa coisa totalmente outra, sabe? Eu vejo muito esse discurso por aí. Não necessariamente dos grandes canais de esquerda, aqui no YouTube, por exemplo, mas eu vejo isso por aí, nas militâncias mesmo, conversando com as pessoas. Existe um grande sentimento de eu não entendo esses evangélicos, eles me dão um certo medo, sabe? E eu acho que é um receio curioso de se ter. E é isso que eu estou querendo entender, sabe? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que talvez seja um pouco menos conclusivo do que alguns de vocês gostariam, mas sendo bem sincero com vocês, galera, eu não sei nem se eu consigo ser conclusivo nessas questões, sabe? E é isso aí, galera. Eu agradeço muitíssimo pela atenção, pelo carinho de vocês. Se inscrevam, apertem no sininho, caso vocês não tenham apertado ainda, porque muitas das notificações não chegam em todo mundo, o YouTube é estranho mesmo.
links na descrição, inclusive para uma lista na Amazon de livros que eu considero muito bons. Qualquer livro que você compre por este link vai ajudar o canal, eu agradeço muitíssimo. Logo, logo, coisas 2, 3 semanas, nós vamos começar a ter mudanças muito bacanas aqui no canal, equipamento novo e tal, e eu vou precisar muito da ajuda de vocês nessa nova fase. Então eu estou contando muito com cada um de vocês. Muito obrigado, galera. Robson Lima, desligando. Tchau, tchau.